Tá, Apocalipse 14, nós estamos terminando hoje à noite a 7ª trombeta. Vocês podem dar uma olhada em capítulo 11 de Apocalipse. Nós vimos de versículos 15 a 19 essa 7ª trombeta. E com essa trombeta existe um certo espírito por trás das palavras. A ideia é o seguinte: todas as coisas não terminaram ainda, segundo essa revelação, mas é como se essas coisas já fossem terminadas, ou já terminaram. Porque ele fala, já tem o reino, e já tem isso, já tem aquilo de Jesus, e não tem mais o inimigo, etc. Mas quando você continua, ainda tem mais julgamentos, especificamente as 7 taças. Então, só para resumir e revisar um pouco, capítulo 11 menciona a 7ª trombeta de Apocalipse. Capítulo 12 fala sobre a mulher e o dragão, que são uma metáfora de Israel e Satanás. Capítulo 13 fala de 2 bestas diferentes. A primeira besta é o anticristo e a segunda besta é o falso profeta do anticristo. Então nós, 2 semanas atrás, vimos estas 2 bestas e Deus nos dá uma ideia geral para nós sobre a atividade delas. Agora nós estamos em capítulo 14 e com esse capítulo nós vamos ver novamente umas declarações de como que vai ser no fim, antes do fim, porque ainda, como eu falei, nós precisamos ver as 7 taças a partir de capítulo 15. Então vamos chegar aqui em Apocalipse 14 e nós vamos ver vários anjos aqui e também os 144 mil israelitas. Então, vamos chegar aqui, versículos 1 a 5. Eu vou ler para vocês essa primeira parte e daí nós vamos analisar os detalhes aqui. Apocalipse 14, 1 diz: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas. E cantavam como cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Em capítulo 7, a gente viu esse grupo de israelitas especiais que vai existir durante a tribulação, especificamente a segunda metade da tribulação, e aqui ele dá mais detalhes, especificamente mostrando que esses vão ter vitória. O anticristo não vai vencê-los. Eu não estou dizendo para vocês que aqui diz que os 144 mil israelitas não vão morrer fisicamente. Essa é uma parte que é um debate entre os teólogos. Nós sabemos que Deus vai ter um grupo de judeus ou israelitas, especificamente israelitas, que vai receber Jesus durante essa época horrível da tribulação.
Esse grupo vai ter uma grande influência e nós entendemos que muitos gentios vão receber Jesus durante todas as calamidades dessa época horrível chamada a tribulação. E esses homens aqui vão receber Jesus e vão ter vitória porque não vão receber a marca da besta. 666, essa tatuagem ou chip que vai na mão direita ou na testa. Eles não vão receber, não, eles vão ter a marca de Deus. Essas pessoas vão ser distintas, não vão participar das coisas do anticristo, do falso profeta, da imagem, etc. Então vamos ver o que a Bíblia fala sobre essas pessoas aqui. Versículo, ou essas pessoas, eu devo dizer sobre esses homens. Diz aqui em versículo 1, olhei, ou seja, João viu isso nessa revelação ou nessa visão que Deus lhe deu. Olhei e eis que estava o cordeiro sobre o monte. E nós já sabemos quem é o cordeiro, é Jesus. É Jesus. Jesus que morreu por nós, recebendo a coroa de espinhos, vai voltar para reinar com uma coroa de ouro. Ele vai ser o rei dos reis, o imperador eterno. E ele estará sobre o Monte Sião. Existe o Monte Sião no Oriente Médio, em Israel, mas também existe o Monte Sião no céu. E aqui é difícil saber se está falando sobre o Monte Sião terrestre ou celestial. Por quê? Porque pela linguagem aqui, Deus está falando sobre o fim da tribulação, mas ele fala sobre o fim da tribulação antes do fim da tribulação, como se já fosse o fim. Mas de qualquer forma, vamos continuar. E com ele, com Jesus, 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. Eu não posso dizer se esse nome vai ser uma tatuagem ou algo do tipo, ou se vai simplesmente ser essa é somente a linguagem de Deus para dizer que essas pessoas não recebem a marca da besta. Eu não posso dizer que isso é algo literal, ou Deus está distinguindo. Ao invés de ter uma marca do anticristo, essas pessoas têm a marca de Jesus. Mas vamos continuar, versículo 2. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e com a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas. Agora nós vemos algo lindo, algo celestial. E como eu falei para vocês, muitas pessoas têm a ideia que o céu é um lugar de nuvens com bebês nus tocando harpas, ou com anjos que são mulheres loiras que tocam harpas e têm uma roupa branca, etc. Bom, não vai ser assim, mas a Bíblia fala que haverá uma voz do céu e fala de arpistas, então existe alguma ideia aqui, e as pessoas tocando ou algo assim, essas harpas, música. Mas vamos ver versículo 3. E cantavam como cântico novo, diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Aqui é um mistério, né? Porque já fala que nem todo mundo vai poder aprender essa música, nem todo mundo vai poder cantar essa música. E para mim, eu penso, mas eu posso aprender uma música, se eu ouvir muito, eu vou poder cantar. Então, o que é o significado aqui? Ao meu entendimento é o seguinte: eu sei que quando nós recebemos Jesus de verdade, não de mentira, mas de verdade, o Espírito Santo entra em nós e nós somos transformados, primeiramente, no interior. É uma transformação sobrenatural por Deus. E com isso vem a certeza da nossa salvação. E essa certeza é capaz de colocar em nossa boca louvores de alegria, algo transformado. Às vezes você encontra alguém que recebe Jesus e você logo percebe, essa pessoa não é a mesma pessoa. E não é por não fazer mais coisas erradas,
mas existe dentro da pessoa uma transformação, uma alegria, uma paz que a pessoa não tinha anteriormente. Então, ao meu entendimento aqui, provavelmente a ideia é que esses homens, esses 144 mil israelitas, recebendo Jesus, sendo transformados, tendo a marca do Pai deles, o nome dele, nas testas deles, esses homens têm essa alegria da salvação. E cantam esse novo cântico que nós também temos por causa da nossa salvação. Então, quem não tem essa salvação, não compreende essa alegria ou essa paz. Esse é o meu entendimento da coisa. A Bíblia já fala que em Cristo nós podemos ter paz que excede todo o entendimento. Como eu contei a história para vocês, John Wesley, que era um evangelista da Inglaterra, ganhava muitas pessoas para Cristo na Inglaterra, e ele decidiu viajar da Inglaterra para os Estados Unidos para ganhar os indígenas, o pessoal, talvez não seja bom falar a palavra indígenas, mas as pessoas menos desenvolvidas na mente dele, no estado americano de Geórgia. Então ele, nessa viagem de barco ou de navio, ele foi da Inglaterra para os Estados Unidos, e chegou uma tempestade, um temporal forte, e ele era evangelista, mas ele não tinha a certeza da salvação dele. No mesmo navio tinha um grupo de missionários, se eu não me engano no português, os moravianos. E esse povo, durante o temporal, esse povo estava cantando, louvando a Deus, e tinha um tipo de paz que excedia o entendimento de John Wesley. Ele chegou à conclusão: eu não tenho o que essas pessoas têm, e eu preciso do que eles têm. E ele acabou recebendo Jesus de verdade. É interessante, já estava no ministério, já estava pregando, mas só depois dessa experiência. Mas dá para mostrar, alguém pode fazer parte da igreja, ouvir os louvores, até cantar as músicas conosco, mas não compreende a paz e a alegria que nós temos aqui, que nos motiva para continuar. Estudar a palavra, ler a Bíblia, ir para os cultos, cantar, orar, evangelizar, querer fazer mais. É porque algo mudou em nós, há uma transformação, nós temos isso dentro de nós. Ele fala sobre um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico. Bom, versículo 4, vamos continuar. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. E a palavra contaminados parece tão forte, né? Como se relações desse tipo são sempre pecaminosas ou imundas, da forma de fala de pecado, mas não é exatamente essa a ideia. Quando você estuda as leis sobre a limpeza contra imundícia no Velho Testamento dos israelitas, você vê que certas coisas causam imundícia, que é uma imundícia religiosa, não é necessariamente pecado. Mas com essa imundícia, você não pode fazer certas coisas no tabernáculo, etc. Eu entendo que seja essa ideia aqui. Esses homens falam: nós temos vidas totalmente santificadas para a obra de Deus, que nós não vamos nem nos casar com uma mulher ou ter qualquer relação com mulher. Você pode comparar esses 144 mil com Paulo. Paulo era solteiro, ele não tinha esposa. E ele disse em 1 Coríntios 7, se for possível, é melhor não casar. Ele não diz que é errado casar, na verdade diz que é abençoado casar, é bom casar, mas por causa da época, por causa da situação atual, se você conseguir, é melhor não casar. E ele fala isso. E esses homens, talvez por causa da perseguição, a tristeza, o ministério que eles têm e tudo, eles pensam:
é melhor não casar. Se casar, não, vai ficar muito difícil. Eu não sei, eu estou incluindo aqui as minhas ideias, as minhas opiniões da situação, mas esses homens são virgens e são israelitas. Em outras palavras, esses 144 mil não são as testemunhas de Jeová, como essa religião diz que eles são as 144 mil. Não são gentios. Você não é uma dessas pessoas, porque são israelitas e são, de acordo com essa passagem aqui. E também diz aqui que são virgens. Continuando, diz aqui, estes são os que seguem o Cordeiro, ou seguem Jesus, para onde quer que vá. Em outras palavras, homens bem obedientes. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. O que isso quer dizer? Quem entende a palavra primícias, levanta a mão. Você entende a palavra primícias? Bom, primícias quer dizer, você tem um campo, você planta algumas coisas e a primeira coisa que você tira são as primícias. A Bíblia profetiza em Romanos 11 que um dia haverá um avivamento em Israel e muitos de Israel vão receber Jesus. Hoje, se você for para Israel, o governo é tão contra a ideia de um cristão evangelizar que você pode ter problemas. Um amigo nosso, ele foi para Israel para evangelizar judeus, falar de Jesus. Lembra, Jesus era judeu, mas eles não gostavam dele, eles crucificaram Jesus e até hoje é difícil. Esse missionário não pode voltar como missionário, ele não pode voltar mais para Israel. Eles não permitem, porque eles descobriram o que ele estava fazendo e falaram, você não pode mais voltar para converter a gente aqui. Né? E muitos judeus não querem usar o nome de Jesus. Em Isaías capítulo 53, eles não querem nem ler esse capítulo que faz parte da Bíblia deles, porque profetiza tão claramente Jesus, então eles evitam Isaías 53. Mas a Bíblia fala que durante a tribulação haverá um grande avivamento em Israel. Na verdade, pela linguagem em Romanos 11, parece que o avivamento entre eles vai ser total. Israel vai ser transformado, a nação vai ser transformada, que é muito importante porque Jesus vai vir para reinar lá com eles. Enfim, primícias quer dizer que esse grupo de 144 mil israelitas vai ser o início desse avivamento, ao meu entendimento. Então diz aqui, estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá, estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Versículo 5. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então esses homens vão ter uma reputação super boa e, claro, um caráter sem igual, realmente um grupo muito especial. E quando eu penso sobre esse grupo, eu penso sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, você pode estudar a história, o mundo, não somente uma região do mundo, mas o mundo em si, é diferente por causa de um homem, o apóstolo Paulo. Ele foi para vários lugares, entre continentes, e pregou o Evangelho. E através do ministério dele, o Evangelho de Jesus espalhou muitíssimo. E até hoje nós vemos os efeitos, porque ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. Esses 144 mil vão ter a atitude do apóstolo Paulo. Vão ser homens incríveis, homens que não vão deixar nada atrapalhar a fé deles. Talvez eles morram como mártires, eu não sei como que vai ser o fim desses homens. Mas vocês podem imaginar 144 mil Paulos, né? Não esse Paulo aqui, né? Mas o apóstolo Paulo. Talvez você também, Paulo, né? Mas de qualquer forma, imagine isso, a transformação da terra.
por causa disso, e é isso que nós é isso que nós imaginamos através desses versículos. Agora o capítulo fala algumas coisas aqui diferentes, interessantes. Vamos ver essas coisas aqui sobre vários anjos. Versículos 6 e 7 de Apocalipse 14. Versículo 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus, e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Ok, aqui é algo incrível, porque todo o ministério do Evangelho hoje, Deus deu para homens, para a igreja. Nós que não temos asas, nós não voamos, nós não somos sobrenaturais do jeito que um anjo é. Nós temos esse ministério. Se nós, a igreja, não levarmos o Evangelho para os indígenas, para esse bairro aqui ou aquele bairro ali, se nós não fizermos isso, não há nenhuma outra criatura que vai fazer esse ministério. Romanos capítulo 10 enfatiza isso, é o nosso papel, nosso dever. Mas aqui, em versículo 6, diz que um anjo vai proclamar o evangelho eterno. E o que eu imagino é que Deus está dizendo: tá, estamos no fim do fim, eu vou dar mais uma chance para a humanidade parar de me rejeitar, e eu vou enviar esse anjo vai proclamar o evangelho. Agora nós vemos esse termo aqui, o eterno evangelho. Quando nós vemos esse termo, vem uma pergunta: esse é o mesmo evangelho que nós pregamos hoje? Bom, tem pelo menos 2 evangelhos no Novo Testamento. O evangelho de Cristo, que é o evangelho que nós pregamos, que é Jesus morreu por nós, foi sepultado, ressuscitou, e todo aquele que crê nele será salvo. Existe o outro evangelho que Jesus e os apóstolos pregavam em Mateus, Marcos, Lucas e João, que é o evangelho do reino, que Jesus o rei chegou, e o povo precisava se arrepender para o reino dele, etc. Boas novas, ele chegou. Pode ser, e eu não tenho certeza, que esse evangelho eterno são as boas novas que a terra estará no fim. Jesus está voltando, e inclui a ideia de Jesus ser o cordeiro e o rei, o leão, e tudo isso chegando nessa última fase, nessa última parte da coisa. Eu não sei, mas Deus decide usar um anjo para fazer isso, para proclamar. Ele diz aqui: aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo. E o que ele vai falar? Versículo 7: temei a Deus, e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. O interessante, ele fala que temei a Deus, ele fala sobre julgamento ou juízo, mas ele usa a palavra evangelho em versículo 6. Evangelho quer dizer boas novas, algo de alegria. Mas aqui ele fala temei. A ideia é o seguinte: quando Jesus voltar, vai ser bom para nós, mas quando Jesus voltar, não vai ser bom para quem rejeita ele. Então nós vemos essas duas coisas. Vamos continuar. Outro anjo, versículo 8. E outro anjo seguiu, dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Mais uma vez, nós estamos vendo o fim antes do fim, porque nós não vamos ver a queda dessa cidade de Babilônia até capítulos 17 e 18. Mas é algo tão certo
que ele já declara isso. Esse outro anjo caiu, Babilônia. E como já vimos em lições 29 e 30, páginas 34 e 35 da apostila, Babilônia é a sede do império do anticristo. E essa sede, cheia de fornicação, cheia de pecado, vai cair. Agora vamos ver um terceiro anjo, aqui versículos 9 a 12. E seguiu-os terceiro anjo, dizendo, com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Se vocês quiserem marcar aqui essas palavras, diante e diante, duas vezes. Jonathan Edwards, o maior evangelista nos Estados Unidos, pelo menos antes do evangelista Billy Graham, só que Billy Graham pregou umas coisas bem feias, ou falou algumas coisas bem feias no fim do ministério dele. Mas esse Jonathan Edwards, ele falou que pela linguagem aqui no Apocalipse, os santos vão poder ver o sofrimento dos ímpios no inferno. Isso é assustador. Eu só posso dizer para vocês o seguinte: eu não sei se isso vai ser a verdade ou não, mas se a gente ver, não vai contaminar o céu para nós. Nós vamos entender o seguinte: Deus é justo, e quem é contra Ele sofre julgamento justo. E nós vamos poder dizer: o fim chegou para esses que são contra Deus. O fim chegou. E infelizmente muitas pessoas vão sofrer esse fogo eterno. Mas nós vamos saber, é verdade, Deus é justo mesmo. Ele lidou com todos esses que perseguem os crentes, que maltratam os crentes, que não querem a verdade, que rejeitam o amor da verdade, etc. Diz aqui em versículo 11: e a fumaça do seu tormento, note aqui a palavra tormento, a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. E daí ele fala, versículo 12: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E o que eu vejo aqui é basicamente essa ideia: Deus vai lidar com os inimigos dele, então os santos podem ter paciência e descansar. Deus vai lidar com tudo. Agora vamos continuar, versículos 13 e 14. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Então nós vamos poder descansar. E ele diz aqui que Jesus vai chegar, esse Filho do Homem é Jesus, em versículo 14. Sobre a sua cabeça tem uma coroa de ouro, como eu já enfatizei para vocês, e na sua mão uma foice aguda. O que acontece? Nós vamos ver duas ceifas aqui, versículos 15 até o fim do capítulo. Versículo 15: e outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e ceifa, a hora de ceifa te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E nosso entendimento aqui é que Deus vai separar as pessoas no fim da tribulação. E aqui, versículos 15 e 16, falam sobre os salvos. Jesus vai ceifar os salvos. Agora, versículo 17: e saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo:
lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E eu entendo isso de uma forma negativa. O povo já está pronto para ser castigado e julgado. Versículo 19. E o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as suas uvas da vinha da terra e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. Ontem no culto eu expliquei para vocês um lagar, mas a ideia é uma pedra e você coloca azeitonas, ou no caso aqui uvas, e você coloca outra pedra em cima e vai esmagando as uvas para o suco, ou seja, o sangue das uvas saíram. Então diz aqui em versículo 20, e o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Em outras palavras, nesse vale, que é o vale de Armagedon, nessa batalha de Armagedon, tantos soldados vão morrer no fim da tribulação, nessa guerra contra o povo de Deus e contra Jesus, que o sangue vai formar uma lagoa. É muito feio isso, mas essa é a ideia. Deus realmente vai eliminar os inimigos dele no fim da tribulação. Então aqui no fim de capítulo 14, estamos olhando ainda para esse evento. Nós precisamos chegar nesse evento, especificamente capítulo 19, mas aqui em capítulo 14, ele fala sobre isso como se já fosse o fim.